Pessoal, é, venho aqui através dessa videoaula falar um pouquinho sobre um tema muito importante dentro dos vestibulares de São Paulo, principalmente da FUVEST, que adora basicamente trabalhar esse tema de segundo reinado. Eu vou dividir basicamente o segundo reinado nos vários aspectos, que cai: política, economia, guerras e o fim do segundo reinado. E então eu vou fazer pequenos videoaulas com esses temas. Tá? E eu gosto de trabalhar logo de cara o início com a política, ok? E na verdade você tem que perceber que a história é uma coisa continuada, não é uma coisa fragmentada. Então a gente tem que lembrar um pouquinho o panorama da regência, da independência do Brasil para entender como esse cara, chamado de Dom Pedro II, ficou tanto tempo no poder, quase meio século ele conseguiu viver dentro do Brasil e conseguiu governar com certa estabilidade boa parte desse. Sendo assim, acho que uma das primeiras coisas que você tem que perceber é que o Brasil estava vivendo uma instabilidade. Ele estava muito instável. No aspecto político, a gente tem que lembrar da regência, então tinha lá os vários conflitos entre os partidos. Lembra lá do Partido Regressista, do Partido Progressista, aquela mudança partidária ao longo de todo o período. Houve um processo de avanço, sim. Lembra que houve o ato adicional que trouxe aquela descentralização política? Porém, no finalzinho já da regência, lá com Araújo Lima, houve a lei de interpretação do ato que regrediu tudo. Voltou um sistema mais regressista, voltou um sistema mais centralista no Rio de Janeiro. Ou seja, esse momento do Brasil é um momento onde os partidos estão muito conflitantes, muito disputando o poder intensamente. Isso abre espaço, obviamente, para nascer revoltas, nasce uma discussão política, nasce uma instabilidade política no Brasil. E economicamente o Brasil também não vivia muito bem, porque desde aí de Dom Pedro I, o Brasil já estava tendo uma dívida externa muito alta. Lembra que a gente pagou a independência, pagamos aí 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra, no caso com uma questão de empréstimos, e pagamos aí para Portugal essa indenização pela independência. Ou seja, o Brasil estava com uma alta dívida externa, o mundo lá fora estava vivendo vários conflitos, um momento de guerra constante, desde aí da Revolução Francesa as coisas não pararam, Então você percebe que o mundo não está economicamente bom. Eu tomaria muito cuidado com esse cenário, porque hoje, 2022, o Brasil está vivendo algo um pouco parecido, Uma dívida externa alta, o mundo aí não em guerra mais, eu tenho a Ucrânia, eu tenho a Rússia, eu tenho uma discussão política gigante dentro do Brasil, inclusive nascendo livros no cenário nacional que está em grande venda, como As Democracias Nunca Morrem. Então você percebe que está tendo uma discussão política, está tendo uma instabilidade. Então, assim, como os vestibulares eles gostam de pegar temas antigos ou comparar ou recapitular, reviver esses temas, então possivelmente a FUVEST pode cobrar algo assim, outros vestibulares também podem cobrar algo desse cenário que é com a ascensão de Dom Pedro II. Então toma bastante cuidado, certo? Nesse ponto, gente, o que você tem que perceber? O Dom Pedro II ele vai ascender através do golpe da maioridade, lembra? Onde basicamente os progressistas apoiaram a ascensão de Dom Pedro. E ele vai nascer com essa ideia de vamos tentar trazer uma estabilidade para o Brasil. E essa imagem lateral, meio jovem, é uma imagem que já caiu em vestibular. Você tem que ficar esperto porque é uma imagem que parece uma imagem inocente, uma criança fardada, legal. E, na verdade, você tem que perceber, gente, que a ideia da imagem de Dom Pedro II é trazer essa ideia de gerar uma estabilidade, de tirar o Brasil dessa crise. Então você tem ele mesmo jovem, um cara sereno, um cara que não está transmitindo um receio, um cara que ele está fardado, é um cara que está com a faixa imperial, então ele é o cara que manda na política, ele é o cara que vai trazer essa estabilidade, ele é o cara que tem essa segurança, essa firmeza dentro de todo o Brasil. Por isso que ele assume.
e por isso que ele vai ter apoio, certo? Então você tem que contrastar a imagem de Dom Pedro com o que eu tenho no Brasil antigamente, que é com essa estabilidade que vem da regência, que na verdade, se a gente for olhar, que vem desde Dom Pedro I. Napoleão, os vestibulares, eles vão comparar Dom Pedro I com Dom Pedro II? Sim, vão. Então você tem em todo o Dom Pedro II com essa ideia de estabilidade, em contrapartida eu tenho o Dom Pedro I com aquele caos, aquela instabilidade que ele gerou durante seus 9 anos de governo, certo? Então toma cuidado. O Dom Pedro II ele vai conseguir gerar essa estabilidade dentro do Brasil? Sim, vai. Ele vai conseguir gerar essa estabilidade, sim. Um dos pontos centrais ele é com esse sistema que ele vai dizer que vai criar, chamado de parlamentarismo. Só que no Brasil, né, gente, tudo a gente dá um jeitinho, né? Então, sim, o Dom Pedro fala, vou criar um sistema liberal, um sistema parlamentar. Olha que legal. Olha, revoltas da regência, estou atendendo o pedido de vocês, criando um sistema mais liberal, com maior participação política. Cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você for olhar o sistema parlamentar, ele parece, né? Nossa, liberal, modelo inglês, o rei não manda em nada, e etc. E funciona assim, lembra? Se a gente for pegar o modelo inglês, nós temos o quê? O povo, né? Ele vai eleger o que nós chamamos de parlamento, que é o poder legislativo. Desse parlamento se sai um primeiro-ministro, que é o poder executivo. Ótimo, resolvido o problema. Pô, Napoleão, o rei. Bom, o rei, na verdade, é um poder diplomático, é um poder mais simbólico. Então, quando nós olhamos isso, o que parece? Que Dom Pedro criou um sistema onde ele não manda, onde ele não tem autoridade. E aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Dizer que se criou e efetivamente ter criado são coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente olha esse sistema, perfeito, lindo, sistema liberal, século XIX, avanço, etc. Mas no Brasil não vai funcionar assim. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que no Brasil nós temos 4 poderes e não 3, como existia aí no mundo, né? Nós temos um poder chamado poder moderador, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder moderador. Por quê? Porque ele pode interferir nos outros poderes, certo? Então o que a gente tem, gente? A gente tem nesse momento o Brasil, o rei tendo poder moderador por conta da Constituição e, por conta da Constituição, o poder executivo. Contudo, como o Dom Pedro vai criar esse novo sistema parlamentar, esse poder executivo, o Dom Pedro ele vai ceder, ele vai dar. E uma vez dado, não é mais dele. Contudo, ele vai interferir. Por que ele vai interferir? Porque, na verdade, no momento que Dom Pedro II ele cede esse poder executivo para o primeiro-ministro, ele vai ter o direito de escolher quem vai ser esse primeiro-ministro. Então, na verdade, temos aí o primeiro-ministro do poder executivo, certo? Escolhido pelo rei. Em tese, pô, Napoleão, mas então o Dom Pedro ele interfere diretamente no poder executivo. Com certeza, sem sombra de dúvida. Porém, não é dele. Então, cuidado. A Unicamp uma vez colocou um teste, né, um teste bem chatinho, que as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, na verdade, a grande sacada desse teste era meio que pegar o aluno nas entrelinhas. Porque ele colocava uma alternativa onde dizia que Dom Pedro II ele tinha tanto o poder executivo como o poder moderador. E está errado. E a maior parte dos alunos acabaram marcando essa alternativa e perdendo esse teste na Unicamp. Então tem que tomar bastante cuidado, certo? Então nós temos aqui um sistema onde o rei está escolhendo o primeiro-ministro. Beleza, Napoleão, e aí? Mas e o povo e o parlamento? Bom, vai funcionar como aí sim como a Inglaterra fala. O povo elege o parlamento. Só lembrando que o voto é censitário. Isso não mudou, é óbvio. Então quando eu falo povo, eu não estou dizendo os escravos, eu não estou dizendo a camada baixa. Eu estou dizendo uma camada média para alta, que tem condições financeiras para poder votar, porque o voto é censitário, certo? Aí Napoleão, beleza, legal. Mas qual que é a relação então entre o primeiro-ministro e o parlamento? Na verdade, o primeiro-ministro ele vai formar o que nós chamamos de gabinete de ministros.
que são auxiliares, gente, tá? São pessoas, ministros, que vão auxiliar esse poder executivo dentro do Brasil, ponto. Os nomes desse gabinete, certo? Eles têm que ser basicamente aprovados pelo parlamento. É isso. Esta é a relação. Mas, Napoleão, vamos lá. E se o parlamento, basicamente, não aceitar o gabinete? Por exemplo, vamos supor que Dom Pedro I, ele nomeou para primeiro-ministro o Partido Liberal. Vamos supor que efetivamente, nesse momento, quem ganhou o parlamento, a maior parte, foi o Partido Conservador. Com certeza, o gabinete não vai ser aprovado pelo parlamento. Por isto, você tem que lembrar o que, criatura? Que no Brasil, o rei, o Dom Pedro, ele tem uma coisa chamada de poder moderador. Isso ele não tira dele. Por quê? Porque ele pode interferir em tudo com esse poder moderador. Ou seja, na verdade, o poder moderador faz com que o Dom Pedro, primeiro, ele possa dissolver o parlamento e chamar novas eleições, isso ele tem autoridade, ou ele pode escolher um novo primeiro-ministro, ponto. Ou seja, o Dom Pedro, mesmo criando esse sistema parlamentar, ele pode continuar jogando com os outros poderes, que é o poder executivo, que é o poder legislativo. Essa é a sacada, gente. Então você tem que tomar um cuidado, perceber que o quê? Que o rei, ele está tendo autoridade de tudo. Ele está conduzindo o sistema. Então por mais que ele fale, nossa, criei o sistema liberal, no fundo, nós estamos no Brasil vivendo ainda um governo, muito conservador, onde Dom Pedro, ele tem total autoridade no Brasil. Ponto. Por isso o poder está acima e não abaixo. Por isso no Brasil nós chamamos o sim, temos o sistema parlamentarismo, mas às avessas. Essa é a ideia. Certo, gente? Então qual que é o problema, turma? O problema no Brasil, na verdade, é que mesmo no Pedro II, e aí criando esse sistema que nós chamamos de parlamentarismo às avessas, ele acaba não resolvendo o conflito. Por quê? Por mais que ele jogue com os partidos, esses partidos ainda estão brigando, estão disputando o poder. Isso gera uma instabilidade. Tanto que, daqui a pouco eu vou até explicar para vocês, né, a chamada Revolução Praeira, né, que mostra que quando existe conflito partidário, conflito político, né, disputa política, uma instabilidade entre quem rege o poder político dentro do país, isso gera revoltas, isso pode gerar revoltas, na verdade, e isso, obviamente, pode trazer problemas dentro do governo, dentro do país como um todo. Né? Então, assim, o Dom Pedro II, sim, ele acaba avançando o Brasil, ele acaba trazendo coisas positivas para o Brasil, como é o caso do parlamentarismo às avessas, certo? Porém, não gerou total estabilidade, ele não conseguiu resolver o problema 100%. Tanto que você percebe que a situação ainda continua pós-parlamentarismo, o choque entre os partidos. Né? Tanto que tem essa frase de José de Alencar que fala que, na verdade, a conciliação, é verdade que essa palavra resumia toda a situação, e não era senão um eco mais ou menos remoto do pensamento de todos os homens da política. Era o fato palpitante, a fase saliente da época. Ou seja, o que Alencar queria dizer nesse momento com essa frase? Que os partidos, eles precisam ter uma conciliação. Eles precisam voltar a ter uma aliança, voltar a ter uma relação, voltar a dialogar, porque senão isso pode trazer mais problemas, tanto para eles que mandam no país, como para o Brasil como um todo. E quem resolveu toda essa parada foi o ministro chamado de Carneiro Leão. Então, qual que é o problema, turma, que esse ministro resolveu, né? O que o Carneiro Leão trouxe? Tem até uma frase, né, muito conhecida na história, já que é N vezes em vestibular, que é essa. Nada se assemelha mais com um Saquarema do que um Luzia no poder. Né? Essa frase foi falada lá atrás, né, por esse indivíduo chamado Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa família. Mas primeiro, Napoleão, que Saquarema, Luzia, nunca ouvi falar, né?
E aí uma primeira observação que você tem que lembrar, são só apelidos dos partidos. Né? Saquarema era o apelido do Partido Conservador e Luzia era o apelido do Partido Liberal. Simples assim, gente. Nada demais, apelido apenas. Então é legal conhecer essa frase. Essa frase eu falei em aula também, que na verdade eu falei pelos partidos, né? Nada se assemelha mais a um conservador do que um liberal no poder, mas no fundo é a mesma ideia, né? Então o que o Carneiro Leão ele trouxe para nós, né? O que ele pensou? Primeira ideia é, vou solucionar esse problema. Como? Percebendo que, na verdade, não existe diferença entre os partidos. Tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal, basicamente, ele é conduzido, ele é mandado pela elite, lembra? E sendo assim, eles não querem fazer grandes mudanças dentro da estrutura do Brasil. Então lembra aquela jogada que eu falei lá na aula da independência? O Brasil, a ideia dos políticos era em assumir o Brasil, fazer a independência e não trazer mudanças estruturais. Né? Tanto que até hoje, no Brasil como um todo, nós temos esses resquícios ainda desde a história do Brasil colonial. Né? Na independência ficou muito claro, por exemplo, que eles não queriam mudar a ideia da escravidão, eles não queriam mudar a ideia da estrutura política onde há participação popular, tanto que o voto foi para voto censitário. Então, assim, eles não mudaram a estrutura latifundiária. Então, a ideia é, os políticos eles querem manter o Brasil como sempre foi, só que eles no poder. O grande problema é que não dava para ocupar 2, 3 pessoas no mesmo cargo. Então, por isso que existiam conflitos entre, né, esses políticos, esses membros da elite. O Carneiro Leão, então, o que ele fez? O que ele trouxe para nós? A grande sacada dele foi essa. Vamos parar de brigar e, obviamente, vamos nos conciliar. Como? Dividindo. Simples. Vamos dividir o sistema político para nós. Então, uma hora assume um, uma hora assume outro, venda de cargo político, dá um secretariado para um parente. Já viu essa história no Brasil? Na verdade, até hoje existe isso. Né? Se a gente for analisar politicamente a situação no Brasil presente, existe essa ideia de dar para um parente um cargo no ministério, dar para um parente um cargo na secretaria, dar para um parente um cargo na prefeitura. O meu parente ganha uma licitação. Gente, isso é política. Né? Isso, na verdade, sempre existiu na história do Brasil e do mundo, se a gente for analisar friamente. Então, o Carneiro Leão ele foi esperto por isso. Ele cria uma política para gerar uma conciliação e onde esses membros partidários, eles agora conseguem conduzir o Brasil para eles, gerando o quê? Uma diminuição dessas brigas políticas, gerando uma diminuição dessas disputas partidárias, fazendo com que o Brasil fique estável. Né? E aí lembrando, quando há disputa política, quando há conflitos partidários simplesmente pelo poder, você cria uma instabilidade. Isso abre espaço para revoltas. Então, até o Carneiro Leão surgir, até o Carneiro Leão conseguir criar essa política, obviamente com Dom Pedro, houve aí uma última revolta que é importante falar para vocês, que nada mais é que é a Revolução Praeira. O que é essa Revolução Praeira, turma? O que é essa revolta? Primeiro, ela acontece em Pernambuco, tá? Você vai ter um movimento de massa de 2.000 pessoas, mas basicamente ela vai estar atrelada, né, ao Jornal da Praia, por isso chamada Revolução Praeira, que acontece em 48. Ela é um movimento extremamente radical, né? Lembra disso. Mas qual que é o contexto dessa revolta? Isso é interessante você perceber. Na verdade, lá em Pernambuco, poder, como acontece em todo o Brasil, ela está concentrada na mão de famílias latifundiárias. Né? Então, você tem um poder político, você tem as terras concentradas em grandes famílias que combinam basicamente essas terras, essa política e etc. No caso, em Pernambuco, é a família Cavalcante e Albuquerque. Então, você vai perceber que tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador, eles estão basicamente sendo conduzidos pela mesma família. Resultado, gente, essa família ela está disputando o poder político em Pernambuco.
Só que aí o que acontece? Dessa disputa política, dessa briga política, o que eu vou ter? Eu vou ter o Partido Liberal, alguns membros, tá, do Partido Liberal, eles vão começar a colocar algumas críticas. Críticas até moderadas, certo? Do que? Do que basicamente a ideia de dependência política e dependência econômica do Brasil em relação a comércio do estrangeiro, a inclusive comerciantes de nacionalidade de um outro país, como o português. A gente tem que lembrar que a gente era de Portugal. Nós temos a dependência economicamente de Pernambuco dessas grandes famílias, o caso Albuquerque e Cavalcante. Então você percebe que inicialmente eu tenho uma briga partidária, daí alguns membros do Partido Liberal, óbvio que não estão atrelados a essas famílias, vão começar a colocar algumas críticas, basicamente economicamente, e a ideia era o desenvolvimento e a independência econômica desses membros brasileiros frente ao estrangeiro, frente a essas grandes famílias. Então até uma crítica moderada. Só que aí o que acontece? A coisa vai se desenvolvendo e vai chegando o radicalismo, certo? E aí esse radicalismo vai chegar até a esse grande grupo, vamos colocar assim, atrelado ao Jornal da Praia, onde você tem aí um dos líderes chamado de Pedro Ito, onde aí eles vão radicalizar. Ou seja, qual que é a ideia, gente? A ideia é assim, você tem os dois partidos brigando pela política. Aí dentro do Partido Liberal, você tem uma ala do Partido Liberal que começa a colocar algumas críticas. Aí você tem uma ala ainda dentro do Partido Liberal que começa a radicalizar a crítica. E aí que vai estourar essa chamada Revolução Praieira. Onde esses radicais ligados ao Jornal da Praia vão começar a colocar críticas mais duras, mais contundentes à situação dentro de Pernambuco. A tal ponto que essas críticas mais contundentes, mais severas, alguns historiadores vão colocar que ela vai ser influenciada pela Revolução de 48, pela Primavera dos Povos na Europa. Alguns historiadores acabam não aceitando tal influência, tá? Falando que não aconteceu isso. Na verdade, a Revolução Praieira é só uma continuação dos atos de revolta que existiram anteriormente a essa revolta, tá? Mas existe esse outro lado, então tem que tomar um cuidado. Tá? Você pode colocar assim que foi influenciada pela Primavera dos Povos, a tal ponto que você pode até falar que houve uma certa interferência do socialismo utópico, certo? Mas saiba que nem todo historiador concorda com essa ideia. Contudo, o que você tem que perceber? Se a Revolução Praieira foi influenciada pela Primavera dos Povos, que é um movimento mega liberal, mega popular, se você tem uma interferência do socialismo utópico, você percebe quão é radical essa Revolução Praieira, né? Quão a ideia está sendo radical frente a toda a estrutura do Brasil. Acho que é isso que você tem que perceber. E aí, qual que é o outro problema? O outro problema é que esses membros praeiros, esses radicais, eles começaram a assumir alguns cargos políticos dentro de Pernambuco. Então imagina o Congresso de Pernambuco, certo? O Congresso estadual, obviamente, ele começa a ter membros dentro dele, desses membros radicais. E aí qual que é a sacada desses caras? É a grande sacada, óbvio, é usar o aparelho estatal, é usar as leis estaduais para articular políticas contra as famílias tradicionais, contra as famílias oligarcas. Então você percebe que eles começam a praticar construções políticas, uma ideia de desenvolver uma legislação contra essas famílias, e óbvio que eles vão começar a ter apoio popular. Porque imagina, você faz uma política contra a família tradicional que concentra a terra, o poder na mão dela. Vai ter apoio popular? Com certeza. Porque começa a ter ideias onde você tenta colocar esse povo dentro do poder, dentro da política, dentro da condução política de Pernambuco. Mas é óbvio que as oligarquias não vão aceitar. E começam a ter o quê? Uma disputa, uma briga, basicamente dentro do Congresso Estadual de Pernambuco, certo? Onde você vai ter o quê? Esses radicais praeiros têm apoio popular. E aí a coisa começa a entrar na rua, por isso estoura a Revolução Praieira. E aí o bicho pega. Né? Aí você tem na rua a crítica, movimento, revolta, briga.
baderna, ataques. E aí, como eu gosto de colocar, o pau come. Ou seja, vai ter conflito. Essa é a ideia. Ou seja, e aí o que acontece, né? Na rua o bicho vai pegar. Por quê? Porque esses radicais, né? Borges da Fonseca, Pedro Ito, do Jornal da Praia, eles vão perder com certeza o apoio dentro do Partido Liberal. Contudo, vai conseguir o apoio da massa. Aí você pergunta, pô, Napoleão, mas como isso? Me explica, quão radical é isso? Bom, gente, você tem que lembrar que esse Borges da Fonseca, esses radicais, eles criaram uma coisa chamada de Manifesto ao Mundo, onde eles vão pontuar basicamente todas as ideias, não todas, né, mas as grandes ideias que eles tinham para desenvolver dentro de Pernambuco, para desenvolver uma legislação mais avançada, mais liberal. Eu acho que o que grande chama minha atenção dentro desse manifesto é quando eles colocam um dos primeiros pontos, a ideia do voto livre universal, gente. Se eu coloco o voto livre universal, eu estou incluindo todo mundo. Isso é um grande avanço para a época. Né? É um grande avanço pensando que o Brasil é conduzido por uma leva de menos de 10% da população. E quando você coloca a ideia de construir um voto livre universal, você está colocando dentro da política os outros 90% que estão fora dela. E aí, obviamente, o receio da oligarquia, né, de perder essa condução nacional. Por isso que acontece? Acontece o óbvio. Né? Lembra que no início da revolta ela começa por uma briga partidária entre as famílias? Óbvio. As oligarquias pararam de brigar, elas vão se juntar, se juntando, elas vão se unir para reprimir a revolta. Essa é a ideia. Né? E obviamente vão pedir apoio do Dom Pedro II, que vai apoiar e obviamente vai reprimir efetivamente esse movimento chamado de Revolução Praeira. Sendo o último movimento grande dentro do Brasil do Segundo Reinado, que vai questionar a estrutura, que vai questionar, obviamente, a condução política até o fim aí do governo de Dom Pedro II, que vai ser lá em 89. Beleza? Aí o que acontece, gente? A grande imagem que tem sobre a política de Dom Pedro II é essa, chamado carrossel político, que é uma imagem onde você percebe que quem nunca viu vai ter muita dificuldade em analisar essa imagem. Né? E a grande sacada dessa imagem qual é? É assim, de um lado você tem a mulher representando aí as ideias do Partido Liberal, né? Por isso uma mulher lembrando a ideia de república, lá. Do outro lado você tem aí, basicamente, um cara de terno, bem vestido, que está simbolizando o Partido Conservador. Tá, Napoleão, e aí? E aí, na verdade, lembra a ideia de um carrossel. O carrossel tem no centro uma estaca de madeira, onde nessa estaca de madeira se desmembra outras madeiras e cada madeirinha segura um cavalinho. Ponto. E a ideia é essa. O Dom Pedro II no centro, segurando os cavalinhos políticos do Brasil. E a ideia é girar, girar, girar. O que seria esse girar? Seria a ideia de passar o tempo, e Dom Pedro II ele vai conduzindo, com o passar do tempo, esses partidos. E a ideia é fazer com que esses partidos eles não se choquem. Por isso a ideia de separar os cavalos, por isso a ideia de ter um poder firme. E mesmo girando, passando o tempo, esses cavalos não vão se conflitar, não vão se confrontar e não vão bater. A ideia é essa. Por isso o Dom Pedro II é o central. E ele está na centralidade, obviamente, por conta do poder moderador, por conta da condução do parlamentarismo, certo? E a ideia é fazer com que, com o tempo passando, esses partidos políticos girando, passando o tempo, eles não vão brigar, eles não vão se bater. Por quê? Porque você tem essa centralidade de Dom Pedro, você tem esse poder firme, essa estaca forte, segurando esse carrossel. Aí você me pergunta, nossa, Napoleão, mas tem esse bichinho feio aí, né? Ajudando, parece que está girando o Dom Pedro. Então, se você for analisar, gente, está escrito ali embaixo, diplomacia. E a ideia é essa. A diplomacia ou a conciliação, olha a política da conciliação aí sendo lembrada nessa imagem, ela vai ajudar o Dom Pedro
girar a história política brasileira, conduzir com o passar do tempo a política brasileira, sem esses partidos brigarem, sem esses partidos entrarem em choque. Por isso, tanto a política da conciliação, simbolizada pela diplomacia, como esse poder moderador de Dom Pedro, forte, conduzindo o parlamentarismo às avessas, fará com que esses partidos eles conduzam a história do Brasil, o tempo passado do Brasil, mas não entrem em conflito. Por isso a ideia de não ter o quê? Uma instabilidade, e sim gerar uma estabilidade. Né? Ou seja, durante os 10 primeiros anos do Brasil do Segundo Reinado, o Dom Pedro ele conduziu o parlamentarismo, junto com a política da conciliação, ele acabou conseguindo gerar uma estabilidade, tirando o Brasil daquele cenário instável que vem da regência, que vem através dessas brigas partidárias. Né? Por isso que a Revolução Praieira foi um dos últimos movimentos grandes de revolta dentro do Brasil aí, durante o século XIX. Né? Existiram outros, sim, obviamente existiram, mas nenhum chama tanto atenção dentro da nossa historiografia. Né? Aí você me pergunta, Napoleão, como que cai no vestibular tudo isso? Eu trouxe para vocês, então, uma questão de vestibular que até é antiga, mas para mim ela sintetiza muito o que eu tenho dentro dos vestibulares aí sobre a política do Segundo Reinado. Que seria o quê? Olha a pergunta. Comente essa afirmação acima, destacando o funcionamento do sistema político do Segundo Reinado, já é uma pergunta, no que se refere à atuação do Partido Liberal e Conservador, e no que se refere à atuação do imperador. Então, na verdade, é uma pergunta muito complexa dentro da política, mas para mim, o que eu coloquei nessa pequena videoaula, né, sintetiza muito o que eu tenho aqui. Então, olha lá a afirmação. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Pode pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocabulários. Ou seja, qual que é a ideia dessa frase? Nada mais conservador no poder do que um liberal. Não mude nada, mantenha a estrutura. Então, qual que é a ideia da pergunta? A ideia da pergunta, primeiro, é você perceber que ele quer que o aluno, né, o candidato, ele tem essa noção que os partidos políticos eles não querem mudar a estrutura do Brasil. Ponto. Esse é um primeiro fator. Segundo fator, ele pergunta o funcionamento político do Segundo Reinado. Então, o que o aluno tem que explicar? O aluno tem que explicar tanto o parlamentarismo às avessas, modo sintético, óbvio, como a política da conciliação. Mostrando como Dom Pedro atua através do parlamentarismo, poder moderador, né? Mas também como o Partido Liberal e Conservador, eles atuam dentro da política nacional. Certo? E com o objetivo qual? O objetivo qual deles? Todos gerarem uma estabilidade, fazendo com que a política brasileira consiga passar o tempo sem ter grandes brigas, sem ter grandes conflitos e por isso gerando uma estabilidade. Essa é a ideia dessa questão. Ou seja, eu gosto de trazer essa questão, por quê? Porque ela acaba ilustrando tudo que você tem dentro da política do Segundo Reinado e sintetizando como o Dom Pedro II, junto com o ministro Carneiro Leão, junto com a política da conciliação, conseguiu sintetizar tudo. Certo, turma? É isso. Qualquer dúvida, só me chamar. Beijos!